Fala, galera da Cabeça Musical, que alegria estar mais uma vez com vocês e hoje com um convidado muito especial, Thiago Borges. Seja muito bem-vindo, cara. Prazer. Cara, a gente gosta, primeiro, que a proposta que é falar sobre a Wing. Perfeito. Eu acredito que a Wing, quem está se relacionando, já se relaciona com o coração, ela é apaixonante, Verdade. tá? E nada melhor do que tá batendo esse papo contigo. Tu tá preparado, cara, para bater esse papo aqui? Bora lá, bora lá. Será? Bora lá. Será que ele conseguirá? Meu amigo, mas antes, eu queria te fazer uma pergunta, porque é o seguinte, talvez assim, eu ouço bastante isso, né? Tenho muitos amigos que são técnicos, né? Muitos produtores, e fica aquela relação, quem vem primeiro, né? Onde se começa quando tu vai te desenvolver tecnicamente? Quando tu vai te desenvolver tecnicamente atrás desse equipamento? Por onde começa? O Thiago, por onde ele começou? Já foi uma imersão técnica nos faders? Ou teve alguma relação antes com a música, enfim? Quando eu vou ensinar alguém que está começando, a primeira coisa que eu falo para ele é que ele precisa ser musical. Ele precisa ouvir diversos estilos musicais para ele entender como a música funciona, ouvir só o instrumento individual, porque ele precisa ser musical. Se ele for músico, melhor ainda, mas no mínimo ele precisa ser musical. Se a gente for trazer isso para a relação da minha vida dentro da música, com 4 anos de idade, meu pai tentou que eu estudasse música. E eu não gostei muito do processo do aprendizado, porque ele já tentou com partitura. E eu queria pegar no instrumento. Claro. Então, quando você vem para o áudio, acontece muito disso, das pessoas já quererem vir direto para a mesa, ao invés de entender toda a parte de conceito. E aí eu gosto muito do quando a pessoa vem direto para a mesa, porque lembra aquela situação de como uma criança aprende. A criança não vai aprender já a fórmula de Bhaskara, o pretérito do futuro perfeito. Ela vai tentar falar mamãe, e aí ela vai aprendendo, e com o decorrer ela vai sendo corrigida, ela vai entendendo. Então, dentro do mundo do áudio, principalmente se a gente for falar dentro de um mundo de igreja, alguém vai pegar já uma cena que está feita. Ele vai aprender primeiro a posição dos faders, subindo o nível, tirando o nível. E eu gosto dessa relação já mais prática, que vai fazendo com que a paixão vá se desenvolvendo, porque ele já está encostando, ele já está sentindo parte daquilo. Quando a gente pensa em mixagem, a gente muitas vezes quer trazer o conceito de mixagem pensando na parte de elétrico, mesa de som. Sim. Só que se a gente olhar para uma orquestra, o maestro vai mixar sem usar a mesa de som. Vai ser por níveis, por posicionamento. Aquele que produz mais nível ele vai colocar mais atrás, o que produz menos nível ele vai trazer para mais próximo para equilibrar o som de todo mundo. Vai fazendo a mixagem inicialmente por volume. A gente não precisaria de uma Wing se tivesse tudo perfeito. Se eu colocasse aqui uma Behringer, uma Xenix, uma Eurodesk e só subisse nível com a banda perfeita, a microfonação na posição certa, tudo acústico, ia ficar incrível. E da onde vem minha relação de gostar muito da Wing? É que, como eu não pego mundos perfeitos, pego pessoas que tampam cápsula, pastores e padres que distanciam o microfone, a gente vai pegando essas situações, a Wing vem justamente para salvar com as funcionalidades que ela tem, com as funcionalidades que ela traz. Então, se alguém está iniciando e eu puder trazer ele para ter esse primeiro contato, claro que eu com responsabilidade de entender até onde ele está indo, mostrar. Eu não vou simplesmente pegar alguém que está começando e jogar dentro de um valendo. E a possibilidade de rodar um multipista aqui facilita muito mais esse aprendizado, porque eu posso voltar através de um cartão de memória, eu posso voltar através de um computador e ele mixando aqui com o fone para ele ir aprendendo. Então, além de ser uma facilitadora para o dia a dia de quem alguém já tem experiência, também é uma facilitadora para quem está iniciando dentro do mundo do áudio. Então quer dizer que a inteligência por trás desse equipamento não tira a responsabilidade do técnico de se desenvolver. De forma nenhuma. Isso é legal. De forma nenhuma, não tira. Por que não tira? Porque o equipamento vai responder o que a gente fizer. Legal. Inclusive tem uma função de automação nela, que essa função de automação é assim, eu posso ir clicando em alguns botões e salvar isso para um recurso. Quando eu precisar que ele execute aqueles botões que eu cliquei, eu vou carregar aquela função. Só que no meio do caminho, se eu salvo uma função que não deveria habilitar,
Quando eu executar, ela vai executar a função que eu não deveria habilitar. Então eu preciso ter consciência do que eu estou gravando para na hora de carregar eu não dizer, a mesa fez errado. Não, fui eu que gravei a opção errada. Ela é obediente demais, ou seja, se tu der o comando errado, ela vai te obedecer. Vai fazer o comando errado. Boa. É isso. Meu amigo, olha só, a gente acaba trabalhando, sempre quando a gente pensou em solução para a igreja relacionada ao áudio, a gente sempre primeiro pensava no som para a igreja mesmo, para o local, enfim, para a nave, né? Perfeito. Agora, sempre quando a gente pensa em áudio, cara, tu já pensa na obra, tu já imagina o som tocando, tu imagina a resposta, um ambiente que foi movido pela qualidade técnica, mas que pode, inclusive, fazer com que os caras tenham uma transmissão animal. A minha pergunta é, aqui, esse equipamento, até onde ele me ajuda num evento local, numa sonorização local e uma transmissão. A Wing, como ela vem com possibilidades de personalizar, você quem vai dizer aonde é melhor para você usar. Por exemplo, eu tenho aqui 4 masters. Boa. Esses 4 masters eu posso usar um para ser a nave, o outro pode ser o retorno, o outro pode ser a transmissão e o outro pode ser a gravação. São 4 masters de forma independente. Então, nesses 4 masters, que eu também posso colocar eles localizados aqui, eu posso fazer o seguinte, digamos que esse master seja a minha transmissão. E aí eu fazendo um send on fader, digamos que essa função aqui é o meu teclado para transmissão. E naquela hora do sermão, naquela hora da palavra, vamos dizer que o teclado para a nave está tudo certo, mas para a transmissão ele está alto. Então eu posso simplesmente abaixar a mixagem que eu estou fazendo para todos esses locais ao mesmo tempo, só que eu estou abaixando o teclado só para transmissão. É como se eu tivesse 4 mixagens independentes, mas de uma mesma mixagem. Essa mesa eu posso configurar a superfície dela aqui dentro da parte de configurações, acesso DAW, que seria a DAW, Digital Workstation. Eu posso personalizar e dizer ela o seguinte, mesa, eu quero que você inteira seja o meu controle do meu computador, porque eu posso usar ela como uma superfície que vai pegar as bandas que eu tenho na igreja e fazer as gravações dessa banda para eu poder distribuir uma música que é original daquela comunidade. Sim. E aqui eu posso dizer o seguinte, toda a mesa vai estar configurada, olha, toda a mesa que ele está dizendo vai estar configurada para quê? Para ser uma controladora do Cubase, do Live, do Logic, do Pro Tools, do Nuendo, do Reaper, do Studio One. Quando eu cliquei Reaper, que eu estou ligando, toda essa interface aqui agora é um controle remoto do meu Digital Workstation, ou seja, da minha plataforma de gravação. Então eu posso usar ela como controladora para plataforma de gravação, para mixar PA, para mixar live, e sem contar no número de recursos que a gente tem, que muitas vezes a gente vai encontrar só lá no software. Exemplo, quando eu estou gravando lá dentro do estúdio, é comum a gente criar um empilhamento de processamentos. Eu pego uma mixagem só da bateria, então uma via que é só bateria, e aí eu faço compressões individuais de cada peça da bateria, agora uma compressão de toda a bateria. Essa compressão de toda a bateria, esse canal, essa via de toda a bateria, vai encontrar com uma outra via que só são as cordas, outra via que só são as teclas, e eu vou juntando isso e fazendo compressões independentes, diferentes. Por isso que você pega uma gravação e você vai falar assim, poxa, essa gravação vem com tudo muito presente, porque não é uma compressão exagerada no canal diretamente, vão sendo etapas de compressão para fazer com que tudo destaque. E aqui você consegue fazer isso, porque quando a gente vai falando de um bus, uma via de bus, eu consigo mandar ela para outro bus, que eu mando para outro bus, que eu mando para outro bus. E a gente não vai ter esse recurso nas outras consoles que estão dentro do mesmo valor, que estão dentro do mesmo nível, que são dentro desse resultado. É muito comum por aí eu falar assim, houve uma revolução com a X32 lá em 2012, Legal. Por conta da X32 ser o equipamento de um valor mais justo, só com recursos que quando você ia olhar, eram consoles muito mais caros que tinham aqueles recursos. E ela fez a revolução porque ela forçou todos os outros fabricantes a pensarem, poxa, a gente precisa pensar em quem não tem todo esse poder aquisitivo, ter que se virar de colocar agora esses processamentos. E aí se
transformou com que o mercado fosse mais democrático naquele processo de valores de X32. Hoje eu vejo a mesma coisa aqui, porque os recursos que estão aqui estão nos consoles que a gente tem muito mais caro, muito mais caro. Tem uma função aqui na Wing, que a gente vai estar encontrando isso no console do fabricante Dígico, na console Quantum. Uma Quantum está para volta de R$500 mil, que é a função de você ter 2 equalizadores no mesmo canal. O que seriam 2 equalizadores no mesmo canal? Digamos que eu estou aqui com a voz e eu precisei fazer uma equalização qualquer que seja para a voz, porque a pessoa foi para frente da caixa, foi para frente da passarela, uma situação que ficou mais agressivo e realmente foi necessário fazer isso. Só que se eu estivesse mixando isso para o fone também, com todo esse corte, puxa, ficou ruim no fone. Então, como eu poderia receber sem essa equalização no fone, mas essa equalização para o PA? Eu posso vir na mesa e dizer, olha, essa equalização, ela não vai aplicar, eu posiciono onde eu quero colocar o fone. E aí eu posso colocar o fone antes do equalizador. E aí talvez fique a situação seguinte, e se eu precisar colocar só um pouquinho de equalização para a via de retorno, mas eu estou com essa equalização para o PA? Nas vias aqui de auxiliar, a gente tem um segundo equalizador no canal, que eu posso equalizar ele só para o retorno. E aí eu posso colocar o que eu quiser voltado para o retorno. Então eu não tenho equalização daquele instrumento para corrigir uma necessidade do ambiente para o PA, mas eu tenho algo que os músicos falem, puxa, coloca um pouquinho mais de agudo na minha voz, e eu posso colocar esse agudo só para as vias de fone, independente do que eu trabalho no PA. Onde eu vou achar isso? Numa Dígico Quantum, que vai estar mais de R$500 mil. Em 2019 veio isso nela. A Quantum só foi lançada em 2020. A Wing tem 4 anos, 5 anos? 2019, dezembro, a gente recebeu 3 modelos para estudar ela. Aí entrou 2020, veio o processo de pandemia. Aí congelou tudo isso. E agora 2024 veio os modelos Black. Os modelos Black, qual a diferença desse modelo Full para o modelo Silver? Somente a coloração. Todos os recursos que tem nessa é exatamente a mesma posição, exatamente os mesmos recursos da outra. Só que aí você tem a Compact, que o processamento, o software é a mesma coisa. Então qual a diferença da Compact para ela? É que eu não tenho mais... na Compact eu tenho menos controles físicos para eu tocar. Então eu acabo usando mais coisas na tela. Só que dependendo do espaço, eu estou numa casa de show pequena, numa igreja que é pequena, eu não posso ter esse espaço todo, porque eu vou dividir com um computador que é projeção, vou dividir com a mesa de luz. Então é justo eu ter uma Compact, que ela vai ser aqui essa quantidade de fader, num espaço que vai dar mais resultado. Só que às vezes é uma banda, e aí eu vou precisar viajar, e aí eu vou precisar pegar aéreo. E aí você tem o modelo Hack, que você tem todas as mesmas configurações, só que no modelo Hack. Massa. A gente... o sistema Hack, ele me parece que ele vai muito assim ao encontro de quem já está usando outras consoles, né, semelhantes, o mesmo perfil, porque o cara consegue inclusive fazer o uso dos canais físicos, né, a própria operação dela, o cara já está acostumado com tablet, então é só tira um do lugar, coloca o Wing Hack e dá um upgrade que é muito significativo. A gente fez um teste de uma celebração nossa, onde estava a menina cantando com o mesmo padrão de execução musical, com uma mesa e depois com o Wing e gravando no telefone, ou seja... e dá muita diferença. É isso mesmo? Dá diferença. Dá diferença. Quando você vai no site e olhar, lá no site está dizendo que a Wing ela tem um padrão de pré-amplificador que vem com base na série Midas da série Pro. Então, quando você vai olhar lá, o pré-amplificador está com base na série Midas, na série Pro. Isso quer dizer que a gente está utilizando amplificadores que o recurso dele é... Se você vem com algo com muito nível, a parte eletrônica suporta. E se você vem com algo com um baixo nível, a parte de conversão consegue ainda te dar resultado. Então, realmente, você tem diferença. Meu amigo, me diz uma coisa. Possivelmente alguém já fez uma pergunta. Conta um segredinho para tirar o som da guitarra. Um segredinho, o que tu usa? Eu quero saber. Eu sou batera.
Qual o segredinho do bumbo? Conta pra gente, o que que tu usa, cara? Aqui, o que que tu gosta de usar no bumbo? O que que tu gosta, o que que te chama a atenção que tu diz assim, ó, tu chegou num lugar, tá? E tu diz assim, ó, eu vou, tem 2 botões aqui, deixa eu ver, qual é o primeiro o movimento que tu faz numa mesa dessa quando tu quer alterar o som da bateria? Você já viu que as bandas que fazem baile, que naqueles bailes de casamento, aniversário, passa por diversos estilos musicais? Sim, isso E mesmo. você tem o mesmo bumbo, que vai ter que reproduzir jazz, vai ter que reproduzir Sinatra, boa, vai ter que boa. reproduzir forró e tudo mais. E aí, cabe ao técnico tentar fazer com que a sonoridade se aproxime mais desses estilos. Então, por exemplo, se eu vou fazer um forró, o gate ele vai segurar um pouquinho mais as peças, não para elas fazerem tum, 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 vai fazer tum, 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 mais seco. Ok. Então eu vou ter esses ajustes. Só que existem muitas coisas também que dependem do músico. Você tem músico que ele vai fazer na caixa uma batida mais forte, mas quando vai para o aro, por alguma deficiência de como pegar, ou alguma forma, ele vai fazer o aro um pouquinho mais fraco. E aí a gente tem esse recurso aqui de plugin, vou pegar um canal qualquer que esteja livre. Gate, opção, em todos os canais a gente tem esses processos de usar qualquer plugin que eu quiser. Mas vamos considerar esse plugin aqui, dinâmico. Nesse plugin dinâmico eu posso dizer o seguinte, se ele tocar fraco, isso quer dizer que ele vai ficar analisando os níveis que são mais baixos. Tocou mais baixo, eu quero que ela faça o quê? Eu quero que ela aumente essa região de frequência mais central aqui, que é a região do aro. Se ele tocar forte, essa equalização ela não é aplicada, porque ele simplesmente reduz ela na hora que ele tocou. Mas se ele tocar fraco, ele traz um pouco desse corpo. Vamos pensar no batera que estava entrando num momento de balada, ou está entrando num outro estilo, que dependendo de como ele bate o bumbo, o kick vai soar diferente. Então se ele tocou mais leve, o kick soa de uma forma, mais rápido, mais forte, o kick vem mais agressivo. Eu posso justamente dizer para ele o seguinte, se ele tocar mais fraco, vamos jogar ele lá na região de kick, traz um pouquinho mais de agudo. Se ele tocar mais forte, ele já está me produzindo esse agudo, eu não preciso que ele traga esse agudo. Ou ao contrário, eu quero que tire esse agudo. Aí eu posso dizer para ela, se vier forte demais, eu quero que você atenue esse agudo. Então, se vier forte demais, ele atenua. Eu também posso usar essa dinâmica numa voz. Alguém que tampa a cápsula e vem mais nasalado, eu posso colocar essa região dizendo, ó, se vier mais nasalado, você tira a região central. Está mais nasalado. E como ele consegue trabalhar com 2 regiões ao mesmo tempo, e isso só está nessa versão que foi lançada hoje e que eu já estou mostrando aqui para você, porque antes a gente tinha o mesmo plugin, vou pegar um outro canal, só que com um único uso. Agora, nesse que eu estou te mostrando, ele está com 2 possibilidades de uso no mesmo canal, sem trazer latência, porque todos os canais conseguem receber isso. E eu posso muito bem colocar esse cara aqui, o seguinte, eu quero colocar lá no agudo, e aí a pessoa que está cantando, ela tem um aparelho. Quando ela tem um aparelho, pode ser que o ar comece a escapar entre a posição do aparelho, e ela vai falando, ela vai soprando, ela vai assoviando. Esse cara, a função dele vai ser tirar esses excessos de S. Ou a pessoa está usando o headset, todo mundo ela está falando, ela respira e faz e fica soprando no headset. Eu posso dizer que esse plugin vai ser usado lá na baixa frequência para tirar isso. Estou te mostrando um plugin. Olha a quantidade de tantos outros que a gente pode usar. É tempo de fazer a amizade, os bater, porque pô, a gente sempre gosta da ideia do microfone, da válvula, né? E daí, obviamente, que às vezes a gente acaba defendendo algumas coisas, até um pouco meio sem saber, mas eu sou da válvula, gosto da coisa aquecida, analógica, mas é tempo de fazer amizade, de se reconciliar com os plugins, cara, porque eu acredito que é assim, que da mesma forma que a inteligência, ela serve para o teu conhecimento. Perfeito. Ela facilita. Eu acho que o plugin também ele vem definitivamente para a gente encontrar um melhor som, um melhor resultado. Acho que é por aí. Quer ver uma coisa muito legal para o batera se ouvir? Eu fui lá, peguei uma via mono e coloquei para o batera. Quando é mono, tá tudo centrado para ele. Mas na Wing, todas as vias podem ser estéreo. E aí eu vou colocar essa via estéreo para o batera.
E aí eu quero fazer que o batera, que ele possa fechar o olho, porque o ouvido está exatamente representando o que ele tem no visual. Então o visual, o hi-hat não está na esquerda dele? Sim. Então eu posso botar no fone dele o hi-hat mais para a esquerda, o tom mais para a esquerda, o tom 2 mais para a direita, o surdo mais para a direita. Os overs eu faço uma abertura. E aí eu posso brincar de N outras coisas. Por exemplo, nessa questão que eu falei de fazer essas aberturas, eu posso pegar o panorama da mesa e abrir mais ainda porque eu estou usando fone. Porque quando eu estou usando a caixa de som, estou ouvindo aqui a caixa de som, o lado esquerdo e o lado direito, por mais que a caixa esteja vindo pela direita, o ouvido esquerdo ainda vai ouvir reflexões, vai ser difração porque o som está fazendo a curva ao redor da nossa cabeça, ele está ouvindo. Então a nossa largura quando a gente está ouvindo pela cabeça é um pouco mais estreita. Boa. Mas no fone ela é mais isolada. Se ela é mais isolada, o nosso estéreo é mais aberto no fone. Então eu posso dizer, olha, eu quero meu fone mais aberto ainda. Sensacional. E aí você ouve muito mais preenchido. Imagina eu pegar aqui esse canal 32 aqui que está vazio e dizer para ele esse 32 o seguinte, olha 32, eu quero entrar com os sinais dos 2 pratos. Estou pegando aqui qualquer canal só para dizer. Com os sinais que você estou pegando os 2 pratos. E ao invés de eu fazer ele som de pratos, eu vou fazer ele som de sala de bateria, mais acima. E aí eu tenho todo esse som aberto no ouvido do batera. É isso ou não é, gente? Dá pra a gente fazer uma gravaçãozinha de uns 5 minutos falando, né? Falando, meu amigo, é um debate pronto, tá? O Wing, tá, assim, vamos fazer uma brincadeira. Como uma chuteira não vive sem a bola, a Wing não vive sem o quê? Tudo bem, a gente precisa, obviamente, de um stage. Mas o que tu acha? Tipo assim, o pastor já veio aqui, o técnico veio aqui, né? O produtor levou a console, que está ocupando um lugar no espaço que ela está reinando. Mas a Wing não vive sem o quê? É tão difícil, porque eu olho para o Wing e eu vejo tantas possibilidades que eu fico numa dúvida sem saber o que dizer. Eu olho para o Wing e pareço aquela criança numa loja cheia de brinquedo, que aí você fala assim, o que você quer levar? A criança, não, eu quero esse, não, mas eu quero esse, não, mas eu quero esse. Eu olho para ela e eu vejo tanto recurso que eu não sei te dizer qual é o que eu mais gosto. Isso é sensacional. Que eu mais gosto. Mas se eu fosse dizer assim, de uma situação que ajudaria muito hoje, é assim, as bandas hoje, elas têm crescido na quantidade de pessoas, participado mais pessoas, mais elementos. Então o WIG me permite eu fazer até 28 vias com todo mundo ouvindo estéreo. Eu não tenho outro recurso dentro desse valor de ter todo mundo estéreo. E os 48 canais que a gente pode mixar, todos podem ser estéreo. Então eu não posso dizer que a WIG só tem 48. A WIG eu posso dizer que ela recebe mais sinais. Por quê? Para eu usar um teclado estéreo em um outro console, que é individualizado, aqui é direito, aqui é esquerdo. Mas aqui na Wing eu só uso um fader para fazer esses dois e sobra outro fader para fazer outra coisa. Então, são tantos recursos, tem coisa demais. Eu não sei te optar, assim, dizer, se fosse falando do monitor, olha que coisa incrível para um técnico que vai fazer a mixagem de monitor. Eu posso dizer para essa via o seguinte, essa via vai ser fone. Toda vez que eu fizer o solo dela, ela vai enviar o som para o meu fone aqui na mesa. Perfeito. Só que se eu disser que essa via aqui é o retorno do chão, eu posso dizer o seguinte, ó, que isso aqui vai enviar o som para o meu monitor de referência. Toda vez que eu fizer o solo aqui, está vindo no meu fone. Mas toda vez que eu fizer o solo aqui, está indo para uma caixa de referência. Eu não preciso ficar trocando e subindo o volume, ela me entrega já isso. Então, essa pergunta eu não consigo responder ela rápido e fácil. Não, mas não querendo responder, respondeu melhor. Eu sou a criança na loja cheia de brinquedo nela, tentando falar o que eu gosto mais. O que tu acha que a gente podia perguntar? Não sei, que a parte importante é meio tranquilo, assim. Aham. Que tu tem mais alguma coisa? Tranquilo também. Eu acho que a maior dúvida que a galera pergunta e por telefone pra mim é a questão assim, ó, cara, como é que eu faço uma transmissão de PA e live com volume independente? E vamos supor, às vezes eu vou lá no meu PA, eu abaixo o meu DCA, eu abaixo o meu DCA e abaixo na minha live. Sim. E às vezes o pessoal se perde nessa questão. Tá usando aí a mesma saída do Matrix, provavelmente. Tá fazendo Matrix cópia, não tá fazendo bandada separada, que se usar o outro LR, o DCA não vai fazer diferença. Não, mas eu digo no Master. No Master.
Você dá master, tirei meu master 1 é PA, meu master 2 é live. Eu tenho meu grupo de DCA, eu baixei o DCA para jogar na live. Tá, mas aí ele pode botar a live em pré. É isso que dizer. Ele pode pegar esse Master 2, vir aqui e definir para esse Master 2 que ele quer antes da Mix. Isso quer dizer que ele vai ficar antes do DCA. Tá, mas daí não derruba as atualizações. Não. Não é pré aqui, é pré fader. É só você botar a posição após EQ. Pós aqui pré fader. Nem na Então, X32. isso é uma coisa boa de perguntar para o pessoal. Muitas vezes tem muita dúvida disso aí. Mas aí a mix da Master é crossfade, ela é pré-fader só de fader. Agora de fader. Tá, mas de todos os faders? É exatamente isso. Ou só de DCA? De todos os faders. E aí, É que o DCA, ele é um controle do que é pós. Tudo que for pós o DCA vai interferir. Se eu baixar o DCA para aquele canal, todo mundo que recebe pós, o DCA está interferindo. Tá, mas quando a gente põe pré-fader pós aqui, ele tá antes do DCA e depois desse fader, ou ele tá pré esse fader? Olha aqui, se a gente olha para o canal e vem descobrir qual posição a gente quer colocar isso. Tá. Eu tenho todas essas posições, certo? Ok. Se eu usar na posição 6, o DCA não está entrando. Mas o Se eu fader us- funciona. Se eu usar na posição 7, aí agora o DCA funciona. Tá, mas na 6, o DCA não tá funcionando, mas Tô o fader usando- do canal Estou funciona? usando na posição 6. Matriz. Vamos dizer que minha live é o fader 4. Ok. Flipei, eu tenho aqui a minha mix. Tá, mas daí Posso é uma subir e mix descer. individual. Não, Não mix, é uma cópia. mix, não é a cópia que vai para o LR, pro primeiro LR, porque você está separando do que é o DCA. É isso que eu queria saber. Então não tem como eu fazer uma cópia do LR individual pré-DCA. Então, se eu vou receber uma cópia do que é após o fader, o DCA vai atuar. Se eu vou receber algo que é pré-fader, o DCA não atua. Entendeu? Mas daí tu tem que selecionar o Master 2. Não, daí o Matrix fazer o ele vai flip. funcionar como um bus. Ele vai ser uma outra mix. Tem que ter uma mix de live individual em todas as saídas. Todos os faders. Não, Ele não é beleza. mais a cópia do PA. Cópia do PA, se for, é pós-fader e aí ele vai vir com o DCA. É isso. Não tem como O Master eu não consigo fazer, então. Eu tenho Não. que fazer via Matrix. Não, é que via Não, Matrix, tanto faz, mas porque a não vai matriz, mudar a nada. matriz também recebe sinal Vai pré e receber pós. DCA, vai ser no mesmo. Recebe sinal pré e A pós. questão não é se O a Matrix DCA, ou Master. tudo que é pós, o DCA vai interferir. Isso é em qualquer equipamento, qualquer console, em qualquer lugar. Tudo que é pós, o DCA vai interferir. 2000 anos depois. Aqui primeiro a gente teve um diálogo de como fazer com que um batera fique 15 minutos fora do assunto. Então eu quero agradecer todos os acadêmicos que estão aqui, que simplesmente me jogaram, cara. Jogaram Eu fora da tava, conversa sabe mais quando tu tá técnica. andando no carro, pegando um ventinho e vem um e abre a porta e só faz assim, ó. Eu fiquei 15 minutos olhando essas pessoas falando em grego aqui. É mais ou menos o seguinte que eles estão dizendo. Eles querem um som de uma caixa para a transmissão e o som da caixa eles querem para a live. Sim. Eles querem sons diferentes. Aham. E aí o que está dizendo é o seguinte, quando você for tocar na caixa, então você vai ter que tocar em duas caixas, porque o som dessa vai para um lugar e o som dessa vai para outro, se você quer diferente. Então está dizendo que eu vou ter que ter dois canais para aquela mesma coisa. Um que vai passar no DCA, o outro não vai passar. Então quando você for fazer a virada da caixa, você faz a virada dos dois e volta em duas caixas. Maravilha, meu amigo. Voltou pro assunto agora? Voltamos. Então o batera agora tá no assunto. Qual é a hora de ter, assim, a gente sabe que a Wing, ela veio para dar uma resposta para uma necessidade que ainda é de um público que ele tem que fazer um planejamento para ter uma console dessa, Perfeito. né? E qual é a hora de ter uma Wing, na tua opinião? Qual é a hora? Pode ser a hora com que eu comece a considerar o seguinte, que aí, vamos dizer, se eu sou técnico de uma igreja e eu começo a perceber que a essência musical dessa igreja começou agora a participar mais ministros, mais pessoas que estão cantando, eu deixo de ser um guitarrista, começam a ser dois guitarristas, mais violão, aí a gente começa a ter dois tecladistas, então a gente começa a aumentar o número de canais que a gente vai receber
assim como o número de pessoas que a gente vai trazer de volta a resposta de auxiliares. Porque, considerando como baterista, você vê que você não conseguiria usar facilmente a via que você está usando como batera, mas ao mesmo tempo a menina do violino vai estar usando a mesma via, porque ela pode se sentir confusa pelos elementos que você está pedindo, e aí você começa a ter a necessidade de individualizar o gosto de cada um, para cada um ter a sua melhor resposta. Nisso você vai ter necessidade de mais vias para essas pessoas. Mas também tem outras necessidades, outras situações. Você quer profissionalizar ou você quer fazer com que o seu resultado tecnológico daquela mixagem consiga ter, assim, muito mais qualidade. Quando a gente considera uma Wing, a gente está dizendo que é um equipamento que eu posso trafegar sinal de áudio via Dante, eu posso trafegar sinal de áudio via Waves, posso trafegar via AS ou AS50, que são protocolos diferentes, Stage Connect, posso estar com ela conectada no computador, mandando 48 canais para esse computador. Então a gente começa a ter muitos recursos, muitas possibilidades que a gente pode fazer. Então se a gente imaginar o seguinte, que eu vou fazer um áudio onde a sala de transmissão ela vai ficar muito longe da mesa de som. E aí, ao colocar um Dante ou um Waves, eu vou conseguir enviar esse sinal 100 metros, ou até se eu transferir isso para fibra, 2, 4, 8 quilômetros de distância do que eu estou recebendo esse sinal, para quem vai mixar isso para uma transmissão pelo computador, usando softwares externos e tudo mais. Inclusive, quando eu estou usando o Waves nela, eu posso colocar um computador externo com todos os plugins de Waves, além dos plugins que ela tem, para fazer algo mais ainda tecnológico, mais com recursos mais ainda. Aí a gente pode pensar em N situações, afinação de voz, a gente pode pensar em números maiores de plugin trabalhando dentro. Então, o número de recursos vai aumentando muito mais. Então, assim, quando é o momento de eu passar para um Wing? Seria muito ruim para os músicos que estão querendo entregar o melhor resultado, começar a eles estarem sofrendo com vias que são em mono, ou estarem sofrendo por não ter via suficiente para eles. Cara, perfeito. Ou os cantores, agora é minha vez de cantar. Não, agora tomo o microfone e eu vou ficar em pé lá no altar porque eu não tenho mais condição de receber canais da mesa. Então, esses momentos a gente precisa passar para um equipamento que suporte e traga uma resposta sonora melhor para a igreja. Tu acha que eu posso te contar uma curiosidade bem rapidinho? Vai ser legal ouvir. Por que eu gosto tanto da temática interface, assim? Porque essa coisa de ter um cérebro disfarçado de console. Perfeito. Aqui, por que ela é tão interessante pra gente? Porque no início, quando aconteceu a pandemia, que a gente teve a primeira, aquele lockdown, o primeiro lockdown. Cara, a gente baixou as portas, nunca tínhamos vivido isso. Nunca tínhamos. Então, a pergunta que fica é o que uma loja de instrumento musical faz com as portas fechadas, né? Porque num momento de extrema urgência, obviamente que o consumo fica por conta das necessidades mais básicas. Meu amigo, a gente reunia com as portas fechadas, separado, cada um num canto, e um dia o Dani disse, eu acho que eu consigo com uma pequena interface aqui, eu acho que eu consigo fazer a transmissão com um celular, fazer a captação do áudio, né? Pega aquela interface, ia ser o mediador entre um áudio Perfeito. E a transmissão. E ali a gente lançou um videozinho que era transmissão online por menos de R$50, com aquela interfacezinha. Nós conseguimos fazer com que mais de 300 igrejas produzissem seus cultos, além de todos os profissionais que passaram a dar aula em casa, músicos que davam aula. Foram mais de 300 igrejas que conseguiram produzir, porque tinha uma pecinha que, obviamente, depois
Daí a gente foi entendendo qual é a próxima. Daí vem outros, né? A gente entendeu todos os modelos de interface da Behringer, né? E depois da Focusrite. Então, eu brincava com os meninos. As igrejas vão, cara, mais tarde ter uma estrutura, cara, que é uma estrutura de estúdio. Então, quer dizer, tá hoje aqui, Thiago, conversando contigo, assim, me dá me remete, né, a esse sentido, assim, de papel, como é que eu vou te dizer, de utilidade mesmo, desse equipamento vir num processo de melhoria, né? Ela vem para definir um novo tempo no áudio na igreja. Seria isso, meu amigo? Seria isso. Realmente seria isso. E se a gente começa a pensar num formato maior, que ela vai dando a possibilidade, imagina que a gente tem a necessidade hoje de começar a gravar os cultos. E gravar esses cultos e processar depois para lançar isso no YouTube. Então você quer lançar ali para a própria igreja a possibilidade de ter as músicas da própria igreja, com que os membros no dia a dia possam acessar o canal e ficar ouvindo as músicas que foram gravadas na igreja, para que as atividades do dia a dia que ele está fazendo, ele está sempre em comunhão com a própria igreja, porque está ouvindo as músicas que ele ouve lá no culto, dividido em playlists diferentes, playlists de músicas que ele vai fazer o devocional, enfim. E aí você tem possibilidades. Eu quero gravar e mixar posterior, seja na própria mesa, em outro equipamento. Eu posso gravar num cartão de memória aqui 32 canais, com um segundo cartão eu gravo 64 canais. Mas se eu quiser gravar no próprio celular, eu plugando o cabo USB e plugando nela, como ele é um plug and play para o telefone, o celular vai enxergar 48 canais. E aí eu abrindo um software para celular, GarageBand, Audio Evolution, tantos outros softwares que tem, eu consigo gravar cada canal separado no próprio telefone. Então, assim, se a igreja entender que ela consegue começar a produzir as próprias músicas, os próprios conteúdos para as pessoas que são da própria comunidade poder ouvir isso no dia a dia, aproxima muito mais. Então é bem melhor num processo assim pedagógico, ao invés de o pastor dizer assim, gente, não rolou hoje, não foi legal. Faz o seguinte, grava ela, pega a gravação e mostra para o pessoal, olha aqui pessoal, vocês tocando. Acho que é mais pedagógico. Você imagina o técnico trabalhando junto com a banda no mesmo propósito. Qual é o propósito? Evoluir todo dia para entregar o melhor para Cristo. Estou tentando entregar a excelência para Cristo. Quando alguém foi lá e cantou na igreja e foi embora e depois no outro dia vai cantar de novo, essa referência dos erros que ele teve ainda são distantes, porque é o que ele conseguiu lembrar na hora. Perfeito. Mas se ele consegue ouvir a própria voz individualizada e tentando entender o que ele fez, um grupo que vai tentar fazer dinâmica vocal, você tem 2, 3, 4 pessoas fazendo dinâmica vocal. Fisicamente, eles conseguem um bom resultado, mas na hora de usar o microfone, um distancia mais, o outro aproxima mais, e aí se cada um pode ouvir esse som de novo, eles vão melhorando. Porque eles vão percebendo aonde eles estão errando e o grupo inteiro vai corrigindo. Não é denunciar o erro, mas é o contrário, é evoluir com a tecnologia. Perfeito, meu amigo. Thiago, muito obrigado, de coração, meu Gratidão. amigo. Tá? A sensação que eu tenho é que nós ficaríamos aqui, mesmo eu sem saber as próximas perguntas, quais seriam as mais difíceis, né? Eu ia ter que mais uma vez pedir ajuda dos universitários, mas a sensação que eu tenho é que a gente iria longe. A gente vai para muito atrás. Mas de coração, muito obrigado, tá? Obrigado, inclusive, pelo papel que tu tem cumprido no áudio no Brasil. Obrigado, Amém. Tá, cara? Obrigado, Deus porque tem muita marca aí de excelência de gente que foi profundamente impactada e influenciada por ti. Obrigado. Tá, meu amigo? Gratidão. Quer dar um último recadinho para a galera da Cabeça Musical, então, aí? Vamos lá. Você só vai conseguir ter resultados melhores quando você parar de ter preconceito de algumas coisas. Então, um exemplo, quando a gente passa para o novo, se eu ficasse na situação de falar assim, porque o carro automático não funciona, porque o bom é o manual.
eu vou ficar sempre preso no formato analógico. E o formato analógico vai fazer com que eu seja obrigado a fazer muitas ações para ter resultado. Quando eu vou usando a tecnologia veio para obedecer o que eu quero. E aí ela vai fazendo com que eu ganhe tempo, e ganhar tempo, assim, a gente não tem como trocar tempo. A gente, todo dia, está reduzindo o nosso tempo. Perfeito. Então, se a gente consegue utilizar a tecnologia para nos dar mais liberdade, para melhorar, se eu ficar com preconceito de pelo menos vir testar, eu não chego a um resultado. Perfeito. E aí o que eu estou dizendo é, se vocês têm uma Wing que está aqui em demonstração, quando a gente abre a biblioteca está aqui mostrando que é uma cena para treinamento. Isso quer dizer que qualquer um que está assistindo a gente, que está aqui na região e queira conhecer a Wing, é só aparecer aqui Perfeito. e aprender. E aí ele vai entender, colocando a mão e vendo o equipamento, o que exatamente fez eu apaixonar por esse material. Por que é importante eu dizer isso? Porque quem está falando para você não é um funcionário da ProShows, não é um funcionário da Behring, é um usuário de Wing. Como usuário, eu estou vindo aqui com o maior prazer de dizer, esse equipamento traz um bom resultado para mim. Porque primeiro eu tive coragem de falar, deixa eu testar ele. Então quem está vendo e que está por aqui, vem aqui testar. Perfeito, cara. Tá na mão. Tá na mão. É só chegar aí, ó. Gente, obrigado mais uma vez. Prazerzão. Alegria nossa receber esse monstro aí, Thiago Borges. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Deixa o teu comentário aí, gente, tá? Dá a tua opinião de tudo que foi falado aqui. A gente vai ter a alegria de poder estar lá dialogando, comunicando, te respondendo lá, certo? Um grande abraço e fica com Deus, gente.